Aqui. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu estou muito feliz de verdade. Para mim, é uma honra ter vocês aqui me assistindo. É uma honra ter tantas pessoas querendo ouvir aquilo que eu tenho para dizer. Então, para mim, é algo que transborda o meu coração. Quem já me conhece, quem já assistiu às minhas lives, quem é aluno sabe que eu vibro ensinando o método para outras pessoas. Então, eu espero que agora nesse curso, porque é um curso que eu vou dar aqui, um curso de uma única aula, eu espero que você tenha muitos insights sobre a sua vida e sobre os problemas de saúde também que você está enfrentando hoje. Ao longo dessa aula, você vai entender como, na verdade, tudo está relacionado. Não tem como ser diferente. Se eu tenho algum problema de saúde, isso vai ter uma consequência na minha vida também, não somente no meu corpo, em algum outro aspecto da minha vida. Por quê? Porque tudo está interligado. Se o meu corpo ele sofre, isso, ele tem algum tipo de desequilíbrio, isso vai se manifestar em outros aspectos da minha vida e é um nível mais sutil também, energético e também no nosso campo magnético, que eu vou explicar esses conceitos aqui hoje. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui uns slides. Onde que era mesmo, gente? Aqui, ó. Às vezes eu confundo com o Zoom. Tá, vocês estão vendo o slide na tela? Ah, parei que tem que colocar aqui, ó, apresentação. Vocês estão vendo o slide na tela? Certo? Então tá. Assim, olha, vamos lá. Para a gente se organizar, por enquanto, eu não vou ficar olhando muito para o chat, eu vou deixar para vocês. Vocês podem interagir, colocar comentários, tudo que quiserem no chat. Depois eu vou voltar atrás, ler. Em alguns momentos eu vou dar uma lida, mas para focar no conteúdo, no final eu vou responder as dúvidas se surgirem. Que eu espero que surjam dúvidas, porque é sinal que você prestou atenção e tem curiosidade por, por entender tudo que eu vou explicar aqui. Então, eu quero começar falando sobre energia, tá? Eu sempre gosto de fazer um paralelo. Ai, meu Deus, por que que eu não consigo colocar aqui como uma apresentação? Calma aí, gente, só um minuto, só um minuto. Vamos ver se eu consigo colocar como apresentação aqui e pegar esse negocinho aqui. Ai, ai, ai. Para vocês não tá aparecendo como um slide de apresentação, né? Mas tudo bem, vamos assim, a gente assim dá para entender. O importante é que apareça o slide ali e o que eu vou falando, tá? Então vamos lá. Tudo que eu vou falar aqui hoje, eu vou fazer sempre um paralelo, certo? Continua aparecendo o slide para vocês? Tá. É que para mim agora apareceu outra tela aqui, mas agora já voltou. Então, tudo que eu vou ensinar para vocês hoje, eu sempre vou fazer um paralelo. Presta atenção, um paralelo entre energético, físico e emocional e nos aspectos da vida. Então a gente vai fazer esses paralelos. E quando eu me refiro à vida, quando a gente colocar a vida ali, é de um modo geral. Por exemplo, os seus relacionamentos, a sua vida profissional, a sua prosperidade, a forma como você atrai ou repele as coisas que você deseja, certo? A sua autoestima, então a sua vida como um todo. Então vamos começar falando sobre energia. Tem algumas pessoas que ainda não conseguem entender esses conceitos sobre energia. Aqui eu coloquei ali para você ver realmente quais são os paralelos que a gente vai fazer aqui hoje, tá? O primeiro que você precisa entender é que o contexto energético ele sempre deve ser sustentado sempre por aquilo que acontece organicamente no nosso corpo. Sempre deve existir uma correlação, não tem como ser diferente.
Porque tudo que acontece no ambiente energético está acontecendo ao mesmo tempo no ambiente orgânico, ou seja, no seu corpo físico. Ou seja, existe uma interação constante entre o corpo e as energias. Certamente você já deve ter ouvido a frase de Albert Einstein, né, que tudo no universo é energia. Isso é uma grande verdade. Essa fórmula ali, quer dizer, energia é igual a massa ao quadrado, porque ele fala na velocidade. Eu vou explicar um pouco assim de uma forma bem simples o que significa essa fórmula ali, que dito de uma forma bem simples, energia e matéria são exatamente a mesma coisa. Porém, elas são em estados diferentes. O que determina esse estado é a velocidade da energia. Eu vou te dar um exemplo para que fique bem claro. Aí você vai entender que a água, ela pode ter diferentes estados, certo? A água, ela pode ser gasosa, que é mais sutil. A água, ela pode ser sólida, no caso, quando é gelo. E a água, ela pode ser líquida. Então, a água, ela se transforma em diferentes estados, porém, continua sendo água. Concordam? A energia é exatamente a mesma coisa. O seu corpo físico, ele é um pouco mais denso. A energia, ela é um pouco mais lenta quando materializa. Já quando é mais sutil, é uma velocidade muito mais rápida. O seu corpo físico, ele não existiria se não fosse sustentado por uma estrutura energética. E eu não estou aqui para te provar que a energia existe, enfim, porque existem inúmeros estudos já que comprovam isso. O que você precisa entender é que a energia ela existe e ela existe em diferentes estados, existem diferentes tipos de energia. E cada uma delas vai influenciar o seu corpo e a forma como você se relaciona com a vida. Eu vou falar de alguns tipos de energia. Claro que aqui nessa aula eu não vou conseguir aprofundar em todos, a aula teria que ter muitas horas. Então, nós vamos falar sobre alguns tipos de energia, tá bom? Vamos lá. Vamos começar com, eu chamo de. Ah, é uma pena aqui, ó, que não tá conseguindo, porque quando eu coloco aqui, vamos tentar mais uma vez. Vamos começar falando sobre a a essência Z. A essência Z é um tipo de energia, ó, aqui ela sai, bom, mas enfim. A essência Z, que eu gosto de chamar, é uma essência energética, mas é um tipo de energia para não complicar muito as coisas. Essa energia, ela é a que dá o impulso inicial para todas as energias que surgem depois. Ela é como se fosse a essência de todas as energias. No nosso corpo, essa energia, ela é responsável pelo nosso crescimento, ou seja, desde o momento que a gente está no útero da nossa mãe, é ela que forma toda a nossa coluna vertebral, nosso cérebro, ela que é responsável pelo nosso crescimento. É essa energia que configura o nosso DNA. Essa energia ela está presente em cada célula do seu corpo, no núcleo da célula especificamente. E essa energia ela tem relação com o rim. Essa energia ela está armazenada no rim também, que é a energia ancestral, que é outro tipo de energia, mas nós vamos chamar de energia de essência Z, que é um tipo de energia. Ou seja, que esse tipo de energia, como ela configura o seu DNA, ela tem ligação com muitos aspectos do seu corpo. O que pode acontecer quando ela está em equilíbrio ou em desequilíbrio? Eu vou te trazer alguns exemplos. Vamos começar falando sobre aspectos mais físicos. Lembra que a gente sempre vai fazer um paralelo. Quando essa energia ela está com deficiência, ela não está em equilíbrio, o que pode acontecer? Você pode sofrer com doenças degenerativas. Vamos falar especificamente do rim. O rim ele não está recebendo essa energia, desgastou demais essa energia, existe uma deficiência. Então, o seu corpo físico, agora a gente está falando físico, ele começa a adoecer.
causando, por exemplo, doenças degenerativas, como osteoporose, Alzheimer, doenças neurológicas, doenças autoimunes também. Essa energia, ela fornece, presta atenção, ela fornece energia para medula óssea e também para a formação de leucócitos. Então, quando está deficiente, pode haver o quê? Um comprometimento da formação da medula óssea. Isso, consequentemente, vai causar o quê? Uma baixa produção de leucócitos, causando o que a gente conhece como doenças autoimunes. Muitas pessoas, elas demoram para descobrir que elas estão sofrendo com alguma doença autoimune. Sabe por quê? Porque às vezes vai no médico, faz um monte de exame, até os próprios médicos não conseguem detectar essa doença, não conseguem descobrir que essa pessoa ela está com uma doença autoimune. O corpo ele começa a dar os primeiros sinais, mas não consegue relacionar com a causa. E é por isso que é tão importante você entender também esses aspectos que a gente está falando aqui hoje. Não somente os aspectos físicos do nosso corpo, mas também e principalmente os aspectos energéticos. Quando essa energia, a energia Z, que ela é como se fosse tal rim que está no nosso corpo físico, e essa energia é como se ela estivesse em um plano superior, que é a energia essência Z. Então, quando essa energia ela está deficiente, como eu falei antes, o seu corpo ele começa a sofrer as consequências, causando desequilíbrio no rim. Isso pode surgir por inúmeros fatores, por questões emocionais, questões genéticas, uma pequena porcentagem, tá? Porque eu acredito que tudo que acontece no nosso corpo depende 20% somente da nossa genética, do nosso DNA, e o restante, 80%, depende da forma como você trata o seu corpo e a sua vida como um todo e as suas emoções, a forma como você cuida de você. Então, quando essa energia ela está deficiente, o seu corpo ele começa a apresentar os primeiros sinais. Vamos lá ver quais são esses primeiros sinais. Se quiserem anotar, lembrando que quem é aluno vai receber o replay dessa aula, quem não é aluno, não, a gente vai disponibilizar para os alunos unicamente. Eu fiz isso por quê? Porque eu quero que as pessoas elas se comprometam para estar aqui ao vivo participando desse conhecimento incrível que vai trazer muitos insights da sua vida, vai te trazer muita clareza em relação aos seus problemas de saúde, em relação aos seus conflitos também emocionais e na sua vida como um todo. Então, quando essa energia ele está deficiente, o seu corpo ele começa a apresentar sintomas. Por exemplo, fadiga crônica, problemas de memória, edema ou inchaço, pode ser nas pernas, mas principalmente começa nos tornozelos. Problemas urinários. Também tontura. Tontura é um sintoma que tem relação também com desequilíbrios em outro órgão, mas também tem relação com desequilíbrios no rim. Fraqueza na lombar e nos joelhos. Não necessariamente é uma dor. Às vezes pode ser apenas uma fraqueza. Sabe quando você tem aquela, nossa, parece que eu tô com a lombar cansada, que não chega a ser dor? Então é uma sensação de fraqueza. E essa sensação de fraqueza acontece também nos joelhos. Então, isso a gente está fazendo um paralelo, lembrem, certo? Sobre o que acontece no energético, no físico e também nas nossas emoções e na nossa vida como um todo. Vocês querem descobrir como esses aspectos influenciam na sua vida? Deixa eu ver os comentários aqui. Boa noite, quem está chegando. Então, vamos descobrir como essa energia, quando em desequilíbrio, ou quais, em equilíbrio e em desequilíbrio, quais são os aspectos da vida que se veem afetados. E agora eu quero que você grave essa frase. Grava essa frase. Tudo o que acontece fora está acontecendo internamente, dentro do seu corpo. Grava essa frase. Não tem como ser diferente. Algumas vezes, por que que eu falo tudo que acontece fora está acontecendo internamente? Porque é mais fácil
você identificar conflitos externos do que os internos. Faz sentido, gente? Por exemplo, você está com algum problema no relacionamento. Aí você identifica isso, nossa, eu estou com esse conflito aqui. Você está com problemas no seu trabalho, na sua profissão. Então resulta muito mais fácil você identificar algum conflito externo do que algo internamente. Por quê? É algo mais emocional. As nossas emoções, a maior parte das nossas emoções, a gente não tem consciência delas. Porque a gente passa o dia inteiro sem muitas vezes prestar atenção àquilo que de fato está sentindo. Então, tudo que acontece fora está acontecendo internamente. Quando a energia Z está em desequilíbrio, quando o seu rim está em desequilíbrio, o que que acontece com você, na forma como você lida com a vida, com as situações? Vamos começar falando quando ela está em equilíbrio. Você tem a capacidade de enfrentar desafios e adversidades na vida com coragem, com confiança. Porque, indiferente do que esteja acontecendo na sua vida, você fica tranquilo, sabendo que você vai dar conta de resolver essa situação. Sabe aquelas pessoas que parecem que nada abala? Aquelas pessoas que parecem confiantes, que têm uma autoconfiança muito grande, você fala, meu Deus, essa pessoa aqui parece que nada abala essa pessoa. Ela tem a energia do rim forte. Ela confia na sua capacidade. E então essas pessoas elas conseguem manter uma atitude positiva mesmo em circunstâncias difíceis. São pessoas muito determinadas, que elas, toda vez que se propõem algo, elas conseguem. Por quê? Devido à confiança grande que elas têm. Então, essas questões, além de, claro, desequilíbrios ou equilíbrios no rim, além de afetar a função física, né, do nosso corpo, mentais, também a gente associa isso com questões espirituais, porque é a mesma coisa. E essa confiança tão grande, ela deriva justamente disso, dessa conexão espiritual profunda. Porque o rim, ele tem uma ligação espiritual muito profunda. Eu vou deixar para responder todas as dúvidas no final, tá bom, Helena? Quem tiver dúvidas, gente, anota ali no seu caderninho. Eu não vou responder dúvidas agora, então não levantem a mãozinha agora. Eu vou deixar para responder as dúvidas no final. Tiver alguma dúvida em relação ao que eu estou falando para você não esquecer, anota ali do ladinho, depois você pergunta no final. Então, lembre que a gente está fazendo um paralelo aqui. Antes, eu expliquei algumas das coisas que acontecem no corpo físico quando a energia do rim está em desequilíbrio, certo? Estamos falando também sobre como afeta isso em questões, na vida, questões emocionais. Então, o que que acontece com essa energia quando ela está em desequilíbrio? Quando em equilíbrio, a pessoa ela tem uma autoconfiança muito grande, ela é determinada, ela tem ambição. Quando está frágil, a pessoa ela perde a autoconfiança, falta ambição. Ela tem desinteresse em buscar novos objetivos, novas metas, explorar novas oportunidades, tanto no trabalho quanto no seu próprio crescimento pessoal. Quando essa energia ela está em desequilíbrio, a pessoa ela fica perdida. Sabe quando ela não sabe em qual direção ir? E sabe por que que isso acontece? Que a pessoa ela fica perdida porque ela não sabe o que quer, simplesmente isso. Uma pessoa que não sabe o que fazer, que se sente perdida, é porque ela não sabe o que ela deseja, ela não sabe o que ela quer. É por isso que ela fica perdida e também devido a essa desconexão com a sua essência. Quando uma pessoa ela sabe o que quer, ela vai ter a vontade, a energia física, e aí o desejo, e aí ela começa a se movimentar, ela tem um impulso para se movimentar. Lembra que eu falei que antes essa energia que dá um impulso inicial vai despertar o seu desejo em crescer profissionalmente, espiritualmente, se desenvolver como pessoa, em se tornar o melhor profissional, quando em equilíbrio. Quando em desequilíbrio, você simplesmente não consegue sair do lugar.
E quando em desequilíbrio, a pessoa ela tem uma sensação constante de falta de energia, até uma certa letargia, sabe? A pessoa ela fica meio lenta, parece que está arrastando correntes. Sabe quando ela não tem energia para fazer as coisas simples do dia a dia, até mesmo? Ai, nossa, ela precisa ir lá na esquina comprar alguma coisa e ela faz tudo com muito esforço, porque ela não tem energia física, não tem vontade. Eles têm, quando o rim em desequilíbrio, você pode ter falta de motivação, e é por isso que você pode procrastinar muitas coisas, né? Você tem, até começa a fazer, mas depois você não termina. Pela falta de motivação, pela falta de vontade, energia, e também você fica procrastinando, principalmente quando são coisas que vão te trazer crescimento. Se você está com a energia do rim em desequilíbrio, o seu corpo ele vai manifestar queixas, certo? E ao mesmo tempo vai alterar seu estado emocional, e isso terá o quê? Uma repercussão na sua vida também. Por exemplo, em uma relação, quando o rim está em desequilíbrio, pode causar para a mulher dificuldades para engravidar, problemas na fertilidade. E você acha que isso não vai afetar o casal? Né? Teve uma época que o meu irmão, ele estava namorando a ex-namorada dele, eles ficaram muito tempo juntos e ele queria ter filhos, mas ela não conseguia engravidar. É claro que ela não tinha culpa de nada, né, gente? Mas isso acabou, de certa forma, atrapalhando o relacionamento dele. Mas a limitação para ela engravidar não estava no físico. Olha que coisa mais. Como nós nos limitamos. Ela tinha. O ovário estava tudo ok, tudo no corpo dela estava perfeito, mas ela não conseguia engravidar. Então, isso, claro que acabou atrapalhando o relacionamento deles. E assim, posso te dar outros exemplos. Por exemplo, eh, isso pode afetar como afeta a motivação da pessoa. Imagina um casal que a mulher ela é muito batalhadora, quer ir atrás das coisas, e o homem ele está com rim em desequilíbrio, ele não tem motivação, ele tem desinteresse por crescer profissionalmente. Até mostra, isso acaba influenciando num desinteresse no próprio relacionamento. Isso leva a quê? A um afastamento. Por quê? Porque existe um desalinhamento no próprio casal. Um desalinhamento nos objetivos, um desalinhamento energético também. Então, isso vai acabar influenciando no casal. E tá tudo bem. Quando algo está desalinhado com a nossa própria energia, isso acaba saindo da nossa vida. E a gente entende que sempre é pelo nosso próprio bem. Uma pessoa que tem energia do rim forte, ela tem ambição, ela vai atrás das coisas que quer, ela tem a vontade, ela tem energia para ir atrás. E quando em desequilíbrio, essa pessoa ela não assume riscos. Para quê? Para crescer, para prosperar, tanto crescer profissionalmente quanto pessoalmente. Uma pessoa com rim em desequilíbrio, ela não tem equilíbrio emocional, certo? E ela não consegue lidar com esse estresse financeiro, por exemplo, ela está passando por situações e ela não consegue lidar com esse estresse. E aí é por isso que ela toma decisões precipitadas que muitas vezes acabam prejudicando ela. Por quê? Por medo, por insegurança. Quando o seu rim ele está forte, você confia, você não tem medo, você faz. Se der errado, tudo bem, a gente resolve. Quando você tem medo e se sente inseguro, isso vai para todos os aspectos da vida, você toma decisões precipitadas que muitas vezes acabam sendo prejudiciais. Quem conseguiu identificar se essa energia ela está em equilíbrio ou em desequilíbrio? Deixa eu ver aqui. Helena, eu não estou ouvindo. A Helena tem que. Todos estão ouvindo, tem que entrar e sair novamente. Deixa eu colocar aqui no chat para ela. Tem que sair, entrar novamente. Às vezes o dispositivo, ele demora para reconhecer, gente. Deixa eu ler os comentários. Quem identificou que tem essa energia
em desequilíbrio. Se não quiser, não precisa colocar, porque às vezes a pessoa, eu não vou colocar que eu tenha o rim em desequilíbrio, mas muitas pessoas, eu passei por isso em alguns momentos também, o meu rim ele entra em desequilíbrio e é muito normal. Ninguém na face da Terra está o tempo todo em equilíbrio e bem em todos os aspectos da vida. Então, essas crises que a gente entra, esses momentos de desequilíbrio, eles nos levam a fazer justamente a olhar para dentro, e isso sempre traz um crescimento. Então, estar em desequilíbrio, isso não é ruim. O que é ruim, entre aspas, gente, é você permanecer nesse estado por um período prolongado. Isso sim. Agora, é normal você passar por processos de desequilíbrio, de crise, isso muito é completamente normal. Faz sentido meu emocional estar um pouco abalado? Senti dor nos rins e fiz o protocolo. Excelente. Certamente você, Maria Aparecida, é aluna. Em desequilíbrio total. Estou com todos os aspectos, Ana Paula. Eu ainda não sei onde está todos os desequilíbrios. A Maria Numa. Com certeza estou fazendo os protocolos. Perfeito. Então vamos lá, continuando, gente. É, quando você, quando a gente quer uma mudança na nossa vida, tá? Em qualquer aspecto. Seja, eu quero cuidar mais da minha saúde, eu quero ter relacionamentos mais saudáveis comigo, com outras pessoas, eu quero crescer profissionalmente, eu quero crescer pessoalmente. Aí o que acontece? Você decide, mas você decide como? Com a sua mente, certo? Tá saindo um aviso aqui, mas peraí. Não, mas tá tudo bem, as pessoas entraram com o link aqui. Não sei por que esse aviso. Então, você decide, quando você quer algo, você decide com a sua mente consciente, certo? Você começa a fazer algumas mudanças, mas muitas vezes parece que por mais que você tente, né? Ou até mesmo você tenta por um tempo dar certo, mas depois você simplesmente não consegue. Você sabe por que que isso acontece? Por que que quantas vezes você tenta fazer as coisas, ir atrás de cuidar da sua saúde, de um projeto, de crescer profissionalmente, você até consegue um pouquinho, mas você não realmente é, tem todo esse potencial. Por que que isso acontece? Porque você precisa de uma força propulsora que acompanhe esse movimento que você decidiu. Você decidiu, mas falta de uma força propulsora. Falta o quê? Um alinhamento. Enquanto o seu corpo estiver desalinhado, dificilmente você terá suporte energético para concretizar no externo. O suporte energético tanto do seu corpo quanto do campo magnético, que eu já vou explicar daqui a pouquinho. Por quê? Porque faz parte tudo do mesmo sistema energético. É esse alinhamento que vai fazer com que as coisas que você deseja se concretizem. É esse alinhamento que vai fazer com que as coisas que você deseja se aproximem de você. Lembra, tudo que acontece fora está acontecendo internamente. A mudança ela precisa começar dentro. A mudança ela precisa começar com você. E aí o fora acontece. Percebe, gente? Faz sentido isso que eu tô falando? Antes eu falei que você decide com a sua mente consciente. Só que o que acontece? A nossa mente subconsciente, ela está impregnada de crenças, traumas, limitações. Nossa, Ali, que visão pessimista. Não, isso é um fato. A nossa mente, ela está impregnada de crenças, de pura limitações, de medos. Então você precisa tomar cuidado com as suas crenças, porque elas são como ordens inquestionáveis, assim, elas que nos dizem como são as coisas, o que é possível, o que não é possível. Elas modelam cada ação, cada pensamento, cada sentimento que você experimenta. São elas, na verdade, que decidem por você. São essas memórias, essas crenças
que decidem por você na sua vida. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Deixa eu continuar com a outra energia, porque senão eu começo a explicar tudo e quem é aluno sabe que aí, senão, isso aqui vira uma aula de 5 horas e não é o propósito. Agora vamos falar sobre outra energia. Logo mais eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. A gente vai falar também sobre o magnetismo, nosso campo magnético. Agora vamos falar sobre outro tipo de energia, a essência Rum, que ela tem relação com o seu fígado. É, essa energia, vamos ver como que ela influencia na nossa vida, sempre fazendo um paralelo, nosso corpo físico, no nosso estado emocional, na nossa saúde e na nossa vida. Essa energia é como, como é que eu vou explicar isso? É como uma parte da sua alma que transcende o mundo material. Quando a energia Rum ela está equilibrada, em harmonia, você pode experimentar uma sensação de propósito, de clareza espiritual, de conexão com algo maior. Então, a sua conexão espiritual, a sua clareza, a sua conexão com a sua consciência, ela será muito maior quando essa energia ela está em equilíbrio. Como eu falei antes, essa energia, a energia ruim, ela tem ligação com o rim, perdão, com o fígado. O rim a gente estava falando antes. E esse órgão, o fígado, ele influencia na nossa capacidade, na nossa visão interior, de discernir quais são as verdades espirituais. Isso envolve aqui a capacidade de você poder ver além das aparências. Então, quando essa energia ela está em equilíbrio, você consegue realmente entender o que é importante na minha vida, que é verdadeiro, que não é verdadeiro, que faz sentido nesse momento. Quais são as verdades espirituais que eu quero experimentar na minha vida? Essa é... Então você começa a olhar para esses aspectos mais profundos da sua existência, quando essa energia ela está em equilíbrio. É por isso que quando o fígado está em equilíbrio, você terá uma excelente intuição. Sabe aquela pessoa que parece que capta as coisas no ar, que fala assim, aqui tem alguma coisa errada acontecendo. Ou até mesmo você prevê situações. Você prevê algumas situações, você tem alguns insights, você tem ideias muito fortes, você tem insights intuitivos muito fortes. E é incrível, gente, quando você começa a prestar mais atenção a essas informações que vieram do ambiente energético, que nós chamamos de intuição, meu Deus, você fala, nossa. Sabe aquele nossa? Ou até mesmo as pessoas falam para você: Meu Deus, como é que você sabe isso? Ou como é que você sabia isso? Quem trabalha como terapeuta precisa desenvolver mais esse lado, captar essas informações, energéticas das pessoas que você atende. É necessário, mas isso pode ser, treinado. Você pode treinar isso e, claro, que ao mesmo tempo alinhar essa energia no seu corpo, equilibrar o fígado. Já essa energia em desequilíbrio, essas informações energéticas, essa intuição, ela até chega até você, ou quando chega você não tem clareza. E aí o que que acontece? A sua mente, ela começa a se questionar tudo isso, certo? Começa a se questionar e falar: mas se isso não vai dar certo, isso é impossível, isso não pode ser concretizado, isso é uma viagem sua. Então, essas informações que poderiam trazer soluções, um maior crescimento, melhorias, melhores escolhas, novos caminhos, essa informação, o que que acontece? Lamentavelmente, ela se perde. As decisões na sua vida, elas não podem ser baseadas na sua mente.
Elas devem ser baseadas nos seus sentimentos. A sua mente, ela apenas presta atenção nisso que eu estou explicando. A sua mente, ela apenas executa aquilo que você sente que é o melhor para você. Faz sentido, gente? A sua mente, ela apenas executa aquilo que você sente que é a melhor escolha para você. Você não pode deixar a sua mente decidir, porque ela vai colocar milhões de obstáculos, vai criar limitações, limitações que na maioria das vezes não existem, baseados no medo e nas memórias, nas crenças que você armazenou ao longo da sua vida e que colocaram na sua cabeça. E baseado também nas experiências que você teve, que a maior parte das nossas experiências, elas são traumáticas, principalmente na nossa infância. Então, você não pode basear as suas decisões somente naquilo que a sua mente racional fala para você fazer. Ai, Ali, mas eu não sei o que eu sinto. É porque você está destreinado. A maioria das pessoas, elas não conseguem entender o próprio sentimento. Que triste isso, gente. Então, elas estão sempre se baseando que no próprio raciocínio. Você está destreinado. A maioria de nós decide tudo em base ao que a nossa mente ela fala, e não aquilo que você está sentindo que é o melhor para você. Quando o fígado está em desequilíbrio, você perde essa conexão. Você perde essa capacidade incrível de tomar melhores decisões, de seguir novos caminhos para a sua vida. Então, alinhar energeticamente esse órgão vai te possibilitar isso. É você se conectar com uma parte, com uma sabedoria interior muito grande, para você conseguir captar. Isso pode ser treinado, é claro que sim, mas principalmente precisa existir esse alinhamento energético no seu corpo. Quando o fígado está em desequilíbrio, falando agora em outros aspectos, você se torna também uma pessoa muito sensível a críticas, né? Uma pessoa te dá um feedback, uma crítica, um feedback talvez até negativo, e aí você se sente atacada. Você fica na defensiva, certo? Você não gosta desse insight, sendo que poderia ser algo que você pega, se faz sentido para você, isso serve para quê? Para você se melhorar, se aperfeiçoar. Uma pessoa com o fígado em desequilíbrio, ela se torna muito sensível a qualquer tipo de comentário. Leva tudo para o pessoal. Já quando o fígado está em equilíbrio, quando a sua autoestima porque ela é boa. Uma pessoa que tem o fígado em equilíbrio tem uma boa autoestima, tem uma confiança, ela sabe que ela pode. Então, quando alguém faz um comentário, faz sentido para mim? Não, não faz sentido. Ela desconsidera se isso faz sentido. Agora, já quando em desequilíbrio, você acha que isso aí fere a sua autoimagem. Pessoas com fígado em desequilíbrio se preocupam demais com a opinião das outras pessoas. Se preocupam demais com isso. E quando o fígado está em desequilíbrio, você também tem uma dificuldade para relaxar, para descontrair, até mesmo nos momentos de lazer, quando você deveria estar descansando, você não consegue relaxar. Você fica constantemente tensa, alerta. Gente, eu era assim antes. É muito sofrimento viver assim. Você não consegue ter momentos de ai, como é bom, sabe? Você está indo fazendo nada. Hoje eu tenho meus momentos de lazer, assim, são coisas simples na rotina. Por exemplo, tomar o meu cafezinho de manhã ali no pátio. Isso é uma coisa que me dá um profundo prazer. Para outras pessoas pode ser uma bobagem, para outras pessoas pode ser, não sei, fechar os olhos e respirar. Então, quando o fígado está em desequilíbrio, a pessoa ela tem essa grande dificuldade para relaxar. E se tornam pessoas também muito perfeccionistas, chatas. Tudo ela acha que não está perfeito e é somente ela que sabe fazer, né? Quando o fígado está em desequilíbrio, além da pessoa ser muito perfeccionista, ela vai achar defeito em tudo, principalmente nas coisas que os outros fazem, só ela sabe fazer. Ela tem um desejo de controlar tudo, sabe? Pessoa controladora.
controladora. Quer controlar tudo, até o tempo. Ela quer controlar até o tempo. Então lembra disso. Quando você está é, controlando demais as situações, as pessoas, olha para o seu fígado. Será que ele está em desequilíbrio? Já já nós vamos falar sobre alguns dos sintomas. Quem é aluno já sabe. Então, quando você está tentando controlar muito as coisas, olha para ver como está o seu fígado. Quando o fígado está em equilíbrio, a vida é uma maravilha, gente. Sua mente ela está focada, clara. Você tem um bom humor, tem facilidade para tomar decisões. Você tem uma boa autoestima, você acorda assim, nossa, me amo, você olha no espelho, se gosta. Você pode estar toda descabelada, mas se o fígado está em equilíbrio, o humor assim, você acorda de bem com a vida. Ai, aconteceu um problema, tudo bem, vamos resolver. Você é flexível, sabe? Se adapta muito fácil para as mudanças. Imagina você vem há meses planejando uma viagem que você muito queria com seu marido, ou com a sua esposa, com o seu namorado, com alguém. Aí acontece, essa pessoa ela não pode ir, aí você fala, ah, tudo bem, eu queria muito ir, mas se não vai acontecer agora, se não é possível, então tudo bem. Você tem a flexibilidade para lidar com essa situação ali com tranquilidade. Agora, quando o fígado está em desequilíbrio, meu Deus, a pessoa ela é, além de mal-humorada, é claro que isso vai causar um dano o quê? Nas relações. Por quê? Porque a pessoa ela se torna insuportável, ela tem pouca paciência, ela fica muito irritada, qualquer situação ali, uma bobagem é motivo para briga. Sabe aquela pessoa que, gente, eu era assim. Tinha alguém do lado que estava comendo, fazendo muito barulho, isso me irritava. A pessoa, e quando eu estava de TPM, pelo amor de Deus, a pessoa estava respirando do meu lado e sabe aquele olhar assassino? Ai, tô fazendo barulho, desculpa. Qualquer coisa incomoda quando a pessoa ela tem o fígado em desequilíbrio. São pessoas muito irritadas, mal-humoradas, principalmente. A pessoa ela já acorda de mau humor. Isso até faz sentido porque uma pessoa que tem o fígado em desequilíbrio, ela não consegue dormir bem. Por quê? Porque o fígado ele controla a qualidade do nosso sono é controlada pelo fígado. Então a pessoa não dorme bem, tem os tipos de insônia, tem diferentes tipos de insônia. Para quem não sabe, existem diferentes tipos de insônia. Quem não é aluno, nós temos diferentes tipos de insônia. Um tipo de insônia que você deita e não consegue dormir. Outro tipo de insônia que você deita até dorme, mas acorda na madrugada. Outra que você acorda muito cedo. Outra que você até dorme, mas acorda cansado. Todos são considerados tipos de insônia. Como que você sabe que você não tem insônia e se seu fígado está em equilíbrio? Claro, você vai ter uma boa noite de sono, um sono que repara, um sono que você acorda, ai, nossa, descansei, de bem com a vida. Aí seu fígado está ok. Caso contrário, tadinho do seu fígado. Então, o que mais? Quando o fígado está em desequilíbrio, estamos falando sobre os aspectos emocionais e como isso influencia na sua vida. A pessoa ela se torna também propensa a agir impulsivamente, tomar decisões precipitadas. E ela não considera as consequências. Por exemplo, ela brigou com o chefe, pediu demissão. Aí no dia seguinte ela fala: Meu Deus, o que que eu fiz? Porque ela se precipitou. Teve uma, recém-casados, né? Recém-casados. Aí o marido vai lá e faz uma mancada, faz uma bobagem, a mulher já vai lá e separa. Toma uma decisão muito precipitada. Ela não tem calma, nem raciocínio para tomar uma boa decisão. Ela é muito compulsiva. E ela é muito compulsiva também, sabe com o quê? Com compras. A pessoa que tem o fígado em desequilíbrio, ela compra muito. Gasta sem pensar, depois ela se arrepende. Pessoas com fígado em desequilíbrio, elas tendem a gastar muito mais do que ganham, na maioria dos casos, tá? Em desequilíbrio. Então, fígado em desequilíbrio acaba com suas finanças e com seus relacionamentos também. Então é muito importante equilibrar esse órgão.
E é claro que existem diferentes graus de desequilíbrio, né, pessoal? Sempre tem casos que eu aqui exagero um pouquinho. Mas vamos lá, vamos ver quais são os sintomas físicos quando o seu fígado está em desequilíbrio. Tensão emocional, dores nas articulações e nos músculos, principalmente nessa região aqui da nuca e cervical. Aí, né, quando o fígado está em desequilíbrio, essa energia tende a ficar muito estagnada aqui nessa região no estágio inicial. Isso causa dores. Você já acorda cansado, tem insônia, não dorme bem, tem dores de cabeça, enxaqueca, pode ter problemas de visão, qualquer problema de visão, olhos vermelhos, muita coceira nos olhos, enfim. Alterações da menstruação na mulher, problema de libido, tanto no homem quanto na mulher. Pode surgir também problemas de ereção no homem. Problemas de ereção também tem relação com desequilíbrios de um outro órgão, tá? Então, imagina problemas de ereção, como isso pode afetar um relacionamento. Problema de libido, como isso pode afetar num relacionamento. E quando falamos em baixa libido, estamos falando também em tesão pela vida. Imagina uma pessoa que tem uma baixa libido, ela não tem tesão pela vida, ela não tem, ai, nossa, que vontade, vontade de fazer as coisas. Ela não tem aquele entusiasmo pela vida. A libido, ela também te dá isso. Percebe que quando eu falo em equilibrar o corpo, vai muito além de apenas tratar aspectos físicos. Tudo que acontece na estrutura energética vai acontecer no físico e vai refletir em outros aspectos da sua vida. Cada ser humano, na fase da Terra, ele tem um campo magnético. Corpo humano, de qualquer pessoa, tem um campo magnético. Esse campo, ele vibra em uma determinada frequência. Essa frequência, ela pode ser alterada. O campo magnético, ele é como visto como parte de um sistema de energia. Tem outros sistemas de energia, tem os nossos chakras, tem os outros corpos e todos eles se veem influenciados, tá? Então, o campo magnético, ele faz parte do nosso sistema de energia junto com os canais de energia que passam pelo corpo e também passam no microsistema das mãos. E tudo isso, todo esse sistema energético, ele influencia na nossa saúde, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções e na forma como lidamos com a vida, na forma como atraímos ou repelimos aquilo que queremos, que desejamos. Ou seja, um exemplo, quando você fica estressado, além de você drenar a energia do seu corpo, você fica totalmente sem energia. Isso vai fazer com que o estresse vai fazer com que o fígado entre em desequilíbrio, você altera o fluxo de energia no seu corpo, altera o magnetismo desse campo, ou seja, a frequência vibratória muda. O que que acontece? O que que muda ali? Quando a velocidade ele é alta, é sutil. Quando é densa, quando é pesada, quando é negativo, traz densidade. Então, o que que acontece? O estresse, ele altera a velocidade vibratória desse campo e aí trazendo maior densidade, deixa ele mais lento e aí você atrai o que para sua vida? Situações desagradáveis, conflitos, brigas, qualquer situação negativa e as coisas que você deseja não chegam até você. Por quê? Porque não ressoa com aquilo que você está emitindo. Porque existe um desalinhamento energético com aquilo que você quer. Geralmente você quer coisas boas para sua vida, certo? Pelo menos conscientemente a gente quer coisas boas para a nossa vida. Então você quer, por exemplo, quero melhorar a relação com a minha filha, com o meu marido, quero ter mais clientes, quero ganhar mais dinheiro, quero trocar de casa, quero comprar um carro novo, quero viajar para a Europa. Tudo isso são coisas boas. E quando existe um desalinhamento, o que que acontece? Isso não chega até você, não tem como. Por quê? Por uma questão de frequência vibratória.
Não tem como, não estão na mesma frequência. Então, o que que eu preciso fazer, meu Deus, Ali? Começar a alinhar o seu corpo, alinhar a energia do seu corpo. O dia inteiro nós temos um fluxo muito grande de pensamentos, certo? O dia inteiro, o dia inteiro um fluxo muito grande. E a gente nem sempre, aliás, não consegue controlar esse fluxo, a gente consegue controlar o nosso foco. E cada um desses pensamentos vai gerar o quê? Uma emoção. Cada um desses pensamentos, ou um grupo de pensamentos que você tem, vai gerar uma emoção. E se você parar para analisar, para pensar, pelo menos uma hora do seu dia, preste atenção naquilo que você pensa em uma hora do seu dia. A maior parte desses pensamentos são limitantes e negativos. Então, imagina o impacto disso no seu corpo e na sua vida. O tempo todo isso está acontecendo e você não percebe. Um pensamento se liga com uma emoção. Ai, meu Deus, eu corro risco de ser demitido. Ai, meu Deus, essa semana eu atendi poucas pessoas. Ai, meu Deus, o Brasil está em crise. Ai, meu Deus, as inundações do Rio Grande do Sul vão causar um impacto muito grande na economia, vai entrar em crise, recessão. Ai, meu Deus, o mundo inteiro está em crise. Então, qualquer pensamento que você tenha ao longo do dia vai te gerar uma emoção, que essa emoção vai configurar o seu corpo físico, né, o orgânico, e também a sua energia. Isso vai impactar a sua vida como um todo. Então você precisa de uma ferramenta para quê? Para reverter esse impacto negativo. A gente não consegue controlar tudo que acontece na nossa vida, é claro que não. Mas você precisa ter uma ferramenta para conseguir reverter parte desse impacto, para que você consiga se sentir melhor, mudar o seu estado emocional, ter energia para fazer as coisas. Você precisa equilibrar o seu corpo. Você precisa o quê? Elevar a sua frequência vibratória. E nem sempre a gente consegue sozinho. Nem todo mundo tem a capacidade, você precisa estar treinado. Para quê? Para você elevar a sua frequência vibratória, por exemplo, através de um pensamento, de uma meditação. Às vezes a pessoa ela até se conecta ali em 5 minutos, ela até consegue entrar em sintonia com a energia do universo. Mas aqui, passou 5 minutos dessa meditação, volta ao estado que ela estava antes. Nem sempre isso acontece, tá? Então você precisa ter uma ferramenta para alinhar o seu corpo. Como eu falei antes, cada ser humano vibra em uma frequência e você é o único que pode alterar essa frequência. E o mais lindo é que o universo ele está disposto a movimentar as energias para você, de acordo com a sua vibração. De acordo com a sua vibração, quando em equilíbrio ou quando em desequilíbrio. Ele simplesmente, ele não é, aquela pessoa ali está se portando bem. Eu vou dar um presente para ela. O universo não funciona assim, gente. Nossa, você está sendo uma pessoa boazinha. Como você é boazinha com as outras pessoas? Então, vamos lá, eu vou te dar um presentinho. O universo ele não funciona assim. O universo ele funciona com frequência vibratória. O universo que você cria na sua vida está, presta atenção nisso que eu vou falar. O universo que você cria na sua vida está sob o domínio da sua energia e não da sua mente. Aquilo que você vive na sua vida, aquilo que você está materializando, sentindo, aquilo que você está presenciando na sua vida, qualquer coisa, isso é consequência da sua energia e não daquilo que você pensa. É claro que a gente pode começar alinhando os nossos pensamentos, mas como eu falei antes, a nossa mente ela está impregnada de crenças, limitações, e é possível sim limpar isso sim. Leva tempo, a gente vai limpando, existem muitas técnicas, inclusive tem um método que nós desenvolvemos que ele deriva da EFT,
nós adaptamos para o método ACM, que consiste justamente em limpar memórias, traumas e crenças, tirar um pouco toda essa nhaca que a gente tem na nossa mente subconsciente para que você consiga ter uma vida melhor, mas isso leva tempo, requer muita persistência. A transformação ela pode vir logo em seguida, pode, mas nem sempre acontece. Então, até que eu consiga limpar completamente a minha mente, eu preciso ter uma ferramenta para alinhar o meu corpo. Quando você trabalha alinhado, alinhando o seu corpo com o universo, não existe mais ansiedade, não existe mais medo, até pode existir. Até existe, gente, porque até hoje, às vezes eu me pego, nossa, sabe, eu tenho medo de que isso aconteça, mas aí eu já trabalho comigo mesmo. O nosso projeto de vida, qual que deveria ser? Ser feliz. A vida ela não pode ser apagar incêndios, gente. A nossa vida ela não pode ser apagar incêndios constantemente. Você precisa acreditar nessa energia que existe dentro de você. Você precisa acreditar que você pode ter experiências maravilhosas na sua vida. Eu comecei a acreditar isso. Eu comecei a acreditar muito mais na minha capacidade, na capacidade de materializar, na capacidade de eu não sei nem explicar muitas vezes com palavras, porque as palavras muitas vezes elas limitam muito aquilo que a gente sente, entende? A nossa vida ela precisa ser confortável, indiferente dos desafios que você esteja enfrentando. Mas vamos lá, que eu começo a falar e vamos lá. Outro tipo de energia, a energia pó. Esse tipo de energia ela tem relação com o nosso pulmão. O pulmão, fisiologicamente, o que que eles fazem? O nosso pulmão ele troca gases, né? Absorve oxigênio que é um tipo de energia, e elimina dióxido de carbono. E é através dessa troca que o pulmão ele capta energia para o nosso corpo. O pulmão é um dos maiores produtores de energia que o nosso corpo ele tem. Por isso que quando você respira corretamente, profundamente, para várias vezes por dia para fazer a respiração, dificilmente você vai ter falta de energia ou se sentir cansado. Quando a sua respiração ela é superficial, somente com a parte superior do seu tórax, aqui ó, respiração curta, o primeiro sintoma é cansaço. Surge cansaço quando a pessoa ela não respira bem. Então, quando você não respira bem, de forma profunda, quando você não faz exercício de respiração, isso pode levar a desequilíbrios no pulmão. E um dos primeiros sintomas, além dos outros que surgem, é cansaço. Isso afeta o estado emocional? Afeta. Já já a gente vai ver. Então, assim como os pulmões eles trocam esses gases com o ambiente, é, a energia, pô, ela tem envolvimento também, né, com essa troca de informações com o ambiente. Troco com o ambiente oxigênio, né? Inspiro oxigênio, dióxido de carbono, expulso, que não me serve. Essa troca de informações acontece também entre o corpo e o ambiente externo. Essa energia, ela influencia na forma como respondemos emocionalmente ao nosso ambiente. É isso que eu quero dizer. Por exemplo, você está vivendo uma situação, o seu pulmão está em desequilíbrio e você vai extrair apenas o que tem de negativo dessa situação, né? Aí você, nossa, a situação nem é tão ruim assim, mas você vai lá e pum. Ah, não, aí só fica muito pessimista, só consegue observar o ruim. E aí você começa a acumular pensamentos negativos, deixando a sua mente, o seu organismo completamente intoxicado. O ideal é o quê? Você absorver novas informações, novas experiências dessa situação, você processa e você libera aquilo que não te serve mais. Quando em desequilíbrio, você não consegue fazer esse movimento. Aí a pessoa se torna pessimista. Ela fica intoxicada com pensamentos ruins, negativos.
Sabe aquela pessoa que você fala para ela, nossa, olha que legal isso daqui, olha que bacana. E ela fala, ah, não, mas isso não é bom. Ah, não, toma cuidado com isso. Ah, não, isso aí não é de boa qualidade. Ah, não, isso aí estraga fácil, isso não vai dar certo. Ela vai achar alguma coisa ruim daquela situação, daquela pessoa, enfim. E quando existe deficiência, nessa energia no pulmão, a postura da pessoa ela é curva. Ela é curva para frente, retraída. É como se ela estivesse tentando se proteger, criando menos espaço para o mundo. Para o mundo, certo? Porque uma pessoa que quer, que tem confiança, que ela quer se relacionar com o mundo, é os ombros para frente, confiante. Quando não, fechada, ela não cria espaço, ela não deixa os outros. São pessoas, por isso, que elas são muito mais isoladas, introspectivas emocionalmente. Elas têm essa dificuldade de se relacionar. Passei por isso recentemente, um tempo atrás. Meu pulmão estava em desequilíbrio porque o meu elemento é o metal também, e eu percebi que quando eu não queria me relacionar com o mundo, alguma coisa errada tem aí. Então, cada um de nós tem os órgãos, todas essas energias no nosso corpo. E através disso, através de você entender esses aspectos, que você consegue identificar e é o autoconhecimento que vai te trazer o quê? A cura, tanto para o seu corpo físico, quanto para as suas emoções, quanto para a sua vida como um todo. É claro que você precisa ter ferramentas. Quais são os sintomas de uma pessoa que tem o pulmão em desequilíbrio? Vamos lá. Cansaço, como eu falei antes, a pele fica muito pálida, muito seca também, porque é o pulmão que controla os fluidos, né, para deixar a pele mais hidratada, brilhosa. Quando a pele está muito seca, por mais que você passe creme, ela fica seca. A pessoa ela vai ter falta de ar ou dificuldades para respirar, ela se agacha, sobe, se cansa com muita facilidade, tem uma sensação de aperto ou pressão aqui no peito. Pode ser porque a energia está parada ou deficiência de energia yang no pulmão também. O nariz ele está entupido, tem corrimento, então sinusite, rinite, tudo isso tem relação também com desequilíbrios no pulmão. Tristeza e melancolia. Uma pessoa que tem o pulmão em desequilíbrio, ela tende a ser uma pessoa muito mais melancólica, uma pessoa mais triste, uma pessoa mais apática, uma pessoa sem emoção. Sabe aquela pessoa que conta uma piada e ela conta algo triste, ela fica sempre com a mesma cara. Aliás, chorar até ela chora com facilidade em alguns casos. E então entender, percebe como todas as energias, eu até ia explicar outra, gente, mas não vou porque eu não quero me estender muito mais. É, a gente fez um paralelo. Existem outros tipos de energia, os outros órgãos também, eles vão influenciar no nosso equilíbrio emocional, na nossa saúde física, tudo está interligado. Tudo no nosso corpo tem relação. Então, se existe um desequilíbrio interno, se existe um desalinhamento energético, se você tem, a maioria das pessoas tem desequilíbrios nos órgãos, isso é claro que vai influenciar no seu estado emocional, na forma como você conversa, se relaciona com as pessoas, na forma como você trabalha, na forma como você lida com o dinheiro, com a sua prosperidade. Eu dei muitos exemplos aqui. Então, esse alinhamento justamente vai fazer com que as coisas que você deseje cheguem até você. E fora isso, que você se sinta bem, que você tenha uma vida leve, que você consiga acordar bem, descansado, que você tenha um bom estado de saúde. Não importa o estado de saúde que uma pessoa ela tenha. Eu acredito muito na cura. Eu acredito muito na cura, mas a pessoa ela precisa entender esses aspectos, precisa justamente se alinhar com a sua energia, a sua própria energia interna. Inclusive, eu reuni vocês aqui hoje, os meus alunos, eles já sabem isso, porque
já há algum tempo eu estou passando por alguma transformação e eu falei, gente, eu preciso, né? Eu já estava há algum tempo querendo criar um novo curso, eu já estava querendo levar o nosso método para outro patamar, para um patamar um pouco mais elevado. Como assim mais elevado? Olha, porque o método, ele tratava muito mais aspectos mais físicos, relacionados ao bem-estar, à saúde física, emocional também. Mas eu senti que estava na hora de subir mais um degrau, gente, de expandir mais esse conhecimento para um outro nível, para que o método ele consiga impactar outros aspectos da nossa vida. Não somente para a nossa evolução espiritual, para o nosso próprio crescimento pessoal. Então, as coisas foram acontecendo e essa necessidade eu comecei a aplicar em mim, eu comecei a sentir esse movimento e aí eu falei, agora é a hora. Porque antes eu não me sentia preparada, porque eu não sentia que eu ainda estava vivendo essa transformação. E hoje eu tenho plena confiança de que, não que eu não acreditasse antes, entende? Mas eu não tinha vivenciado ainda isso. É como você querer ensinar alguém a dirigir somente com a teoria, né? Você não vai conseguir passar para ela a experiência, como realmente se faz isso. Então, quando você aprende a dirigir, aí você une a teoria, a sua própria vivência, e aí tudo se torna muito mais fácil. E através da sua própria experiência, você consegue ensinar melhor e passar melhor para as outras pessoas. Então, eu decidi criar um novo curso, que esse curso nós vamos trabalhar principalmente essas questões. Emocionais. E não somente emocionais. Deixa eu ver se eu fiz slide para isso. Acho que eu fiz. Fiz. Que hoje o dia foi bem intenso. Então eu não lembrava se eu tinha feito os slides no outro dia. Então, esse novo curso, gente, que eu coloquei o nome Cure a Sua Vida, mas futuramente vai se chamar de uma outra forma. Mas essa primeira turma é um novo curso onde nós vamos trabalhar principalmente as nossas emoções. A gente vai alinhar o nosso corpo focando nas nossas emoções. Trabalhar, trazer para o consciente para que você entenda quais são o que você está sentindo, alinhar energeticamente o corpo para que você tenha uma vida emocionalmente mais tranquila. Ali, mas eu também preciso tratar o meu corpo físico. Sim, ok. Sintomas, muitos sintomas, eles podem melhorar, mas o foco desse curso é trabalhar as nossas emoções e a nossa espiritualidade também, que não dá para separar, como eu expliquei antes. Então, nós vamos alinhar energeticamente o nosso corpo. Para quê? Para ter uma vida emocionalmente mais tranquila, para que isso impacte a sua vida como um todo e também a sua saúde. No meu curso, eu foco muito mais, a gente trabalha também as emoções, a gente fala muito sobre as emoções, sobre a ligação dos órgãos com as emoções, mas nesse curso a gente vai focar e aprofundar ainda mais nesses aspectos. E esse curso, então, surgiu em parte dessa minha transformação interna. Então, eu vou te explicar rapidamente aqui quem é aluno, como eu já falei, os alunos do Vitalício têm acesso a esse novo curso sem custo algum. Como que será esse curso? Serão 5 encontros onde nós vamos trabalhar as 5 energias, os 5 órgãos, tá bom? Dá tempo suficiente para fazer as práticas. Eu vou criar um grupo do WhatsApp de apoio, por quê? Porque quando nós começamos a trabalhar as emoções, isso desperta em nós alguns sentimentos, algumas emoções. Então, o grupo ele está aí para te apoiar, principalmente para que você conte com o meu suporte. Não estou falando somente das dúvidas, mas sim para te dar um suporte emocional. E de presente eu quero dar também para os participantes desse curso o meu curso para liberar bloqueios. Esse curso ele trabalha a liberação de crenças, memórias que ficaram armazenadas na nossa mente subconsciente e que atrapalham o nosso presente. Lembra que eu falei antes, você não pode tomar as suas decisões em base à sua mente. Por quê? Porque na sua mente você tem muitas limitações, muitas crenças, muitos medos.
Então, quando a gente alinha energeticamente o corpo, você consegue se conectar um pouquinho mais com a parte essa mais elevada, com seus sentimentos, desde que sejam alinhados, no caso, para tomar melhores decisões. Então, os participantes desse novo curso vão receber esse curso de presente. Um ano de acesso, os 5 encontros, é claro que eles vão ficar gravados, e o valor para se inscrever nesse curso é de R$ 197 à vista, tá? Ou 12 parcelas de R$ 19,66. Esse curso ele começa semana seguinte, como eu falei, são 5 encontros, mais as aulas gravadas desse curso Libere Seus Bloqueios. Eu vou colocar no chat o link de inscrição. Quem não conseguir acessar ali no link de inscrição, vocês podem ou me chamar no Instagram, ou vocês podem também entrar em contato. Se você receber o link, você certamente está em um dos grupos do WhatsApp. E aí você pode ir lá em cima, chamar algum dos administradores, tanto eu quanto o Anderson, acho que está nos grupos como administrador. Vai lá nos grupos e chama um dos administradores, é muito simples. Nós já temos, assim, teve uma aluna que, inclusive, ela me perguntou hoje. Deixa eu abrir aqui o WhatsApp. Você vai lá em cima, clica no grupo e chama um dos administradores. Ou você clica no link que eu coloquei ali, olha. Nós já temos lá no grupo, uma aluna, ela me perguntou assim, Ali, por que tão barato? Porque ela sabe do quanto eu entrego. Quem é meu aluno sabe o quanto eu entrego nos cursos. E por que que esse curso agora, essa primeira turma é tão barata? R$ 197, gente, não é nada. R$ 197 você gasta em 2 jantas, vai no supermercado e não compra praticamente quase nada. Isso aqui é um investimento na sua vida. Por que que tão barato, Ali? A Maria me perguntou. Porque é a primeira turma. A próxima turma, com certeza, será muito mais do que o dobro desse valor. Então, essa é a primeira turma, por isso esse valor. Tá? A próxima turma que a gente vai fazer desse curso, porque esse ano, por enquanto, eu não vou abrir turmas para o método. Para esse curso, sim, mas para o método ACM, por enquanto, não. Então, esse valor de R$ 197 que dá para parcelar é porque é a primeira turma. Já tem aqui 101 participantes. Nós já criamos o grupo do WhatsApp aqui, certo? Já tem algumas pessoas que se inscreveram lá no Instagram. Tem alguns alunos que já entraram, tem 101 participantes. Como eu falei, esses encontros serão no Zoom, ficarão gravadas e nós vamos trabalhar principalmente aspectos emocionais. Equilibrar o seu corpo, alinhar energeticamente o seu corpo, para que isso influencie na sua vida como um todo, para que você priorize a sua felicidade, certo? Então, volto a falar, o link de inscrição está ali no chat. Gente, foi um prazer compartilhar esse conhecimento para vocês, um prazer muito grande mesmo. Eu desejo que você faça parte dessa primeira turma. Eu desejo que esse conhecimento que você aprendeu aqui, ele te ajude a ter insights, a você entender o próprio corpo, mas é claro que eu quero que você continue aprofundando, porque nesse curso a gente vai trabalhar com diferentes protocolos, cada uma das emoções, né, fazer esse alinhamento energético para que você possa ter, como eu já expliquei milhões de vezes, maior equilíbrio emocional. Isso vai impactar a sua saúde, é claro que vai. Porque a maior parte dos nossos problemas de saúde deriva daquilo que pensamos e daquilo que sentimos. Então, isso terá um impacto na sua saúde também. Alguém tem mais alguma dúvida? Estou sem áudio. Ai, que pena, Milton. Você acabou de entrar. Deixa eu voltar atrás no chat. Que bom conseguir entrar mesmo atrasada. Tem problema, Neide. Os alunos, eles terão acesso ao replay dessa aula, tá? Quem é aluno, a gente vai gravar essa aula. Excelente conteúdo, obrigado pelo carinho. Deixa eu ver aqui. Muito aprendizado. Estou assistindo a aula pela primeira vez e gostaria de saber o que é baseado, Renilda, o que é baseado em alinhamento energético. Explica um pouco melhor
a sua dúvida. Alinhamento energético é nada mais é do que. Eu vou ver se eu entendi a sua dúvida. Quando a energia vital que circula pelo seu corpo, tá? Ela está em desequilíbrio. Por exemplo, existe uma deficiência, existe uma estagnação, e você, através dos protocolos ou dos pontos de acupuntura, você consegue fazer com que essa energia ela volte a se movimentar. Nós estamos alinhando energeticamente o nosso corpo. Não sei se eu respondi a sua dúvida, tá? Estou amando essa nova experiência. Gratidão, Ali. E esse alinhamento energético, por exemplo, uma pessoa que trabalha com os chakras, ela vai alinhar todos os chakras. Tem um chakra que ele está rodando em sentido anti-horário. Aí ela vai fazer com a sua técnica, com a apometria, com o reiki, com qualquer, como é que chama? Cromoterapia, qualquer outra técnica, vai alinhar esses chakras. Isso é um alinhamento energético também. A gente faz esse alinhamento energético nos meridianos, nos canais de energia. Mas ao invés de fazer isso no corpo, a gente trabalha isso nos pontos de acupuntura nas mãos, porque todos os canais de energia que estão no corpo estão no microsistema das mãos. Eu vou aprender acupuntura, você vai aprender o método ACM, que ele deriva da acupuntura, certo? Mas como eu falei, Renilda, presta atenção. Nesse curso, você vai aprender a quê? Nós vamos trabalhar mais as nossas emoções. Focar nesse alinhamento energético mais focado nas nossas emoções. Problemas de saúde, a gente não vai focar nisso. Indiretamente, e será consequência, você pode melhorar de muitos problemas de saúde. Por exemplo, cansaço, insônia, enxaqueca, mau humor, algumas doenças, até mesmo de hipertensão. Depende, entende? Porque quando a gente trabalha, por exemplo, o fígado ou o coração, trazer um exemplo do coração, e nós trabalhamos quando existe um excesso no coração, a pessoa ela pode melhorar da pressão arterial, mas o nosso foco não é esse, certo? Então, o que você vai aprender dentro desse curso é alinhar o corpo energeticamente, equilibrar as suas emoções, mas você não vai aprender acupuntura. Se você quer aprender acupuntura, aí no caso, eu recomendo ou você ir numa escola de acupuntura ou você se tornar aluna do meu método, porque o método, a base do método é a acupuntura, tanto a acupuntura coreana quanto a acupuntura na medicina chinesa. Mas é uma mistura, mas não é unicamente a acupuntura, tá bom? Eu acho que eu respondi, ok. Então é isso aí, gente. Quem tiver dificuldades, volto a repetir, dificuldades de pegar o link de inscrição, vou colocar de novo, ou vocês chamam lá algum dos administradores do grupo do WhatsApp para enviar o link. Como eu falei, o valor desse curso é de R$ 197, ou você me chama no Instagram, que eu sei que muitas pessoas que estão aqui me seguem também no Instagram. Então é isso aí, gente. Finalizamos aqui o nosso feriadinho, quinta-feira. Foi um enorme prazer estar aqui com vocês, uma honra de verdade passar esse conhecimento. Eu perguntei se alguém tem alguma dúvida, mas ninguém levantou a mão, só colocaram dúvidas no chat. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, se não, terminamos por aqui. É isso aí? Então tá. Um beijo grande para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Para quem é aluno, eu vejo vocês essa semana. Tchau, tchau. Até mais.